Marcelo, obrigado pela presença aqui no Estação Notícia. Hoje a gente vai falar sobre transporte público, né? Sobre esses aumentos das passagens que tiveram na região toda, né? A gente está sabendo que o pessoal entrou com um pedido de informações sobre as razões desse aumento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem, eu que agradeço, Ricardo, o convite, sempre um prazer estar falando para todos vocês. Realmente, para você que não sabe, você que não anda de ônibus ou não anda com tanta frequência, ocorreu um aumento na região. Aqui em Santo André ocorreu no último dia 29, um aumento acima da inflação. As passagens saíram de R$ 2,90 para R$ 3,30, um aumento de 40 centavos, isso representa 13,73%, enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor diz que a inflação do mês, do ano, foi de 11,84%, ou seja, 2 pontos percentuais acima da inflação. E nós, o pessoal, identificamos, segundo um estudo nosso, um estudo interno, que essa prática ela se repete há 14 anos, no mínimo, que é a data de início do nosso estudo. Há 14 anos acontecem aumentos acima da inflação, medida pelo IBGE, quase nunca justificada ou justificada por critérios muito superficiais, não são embasados em critérios econômicos e são impostos à população. E nós sabemos o quanto que o transporte público, principalmente o de ônibus, representa uma fração importante do salário dos trabalhadores. Então, por isso, nós, o pessoal, entramos, segundo a lei de transparência, com um pedido de solicitação de informações junto à Prefeitura de Santo André, requerindo alguns itens, né, que é referente às planilhas de custos referente ao ano de quando a passagem saiu de R$ 2,90 para R$ 3,30, evolução dos custos nesse período, margem de lucro com que trabalham as empresas de ônibus aqui em Santo André, número de passageiros transportados mês, identificação das empresas que prestam esse serviço em Santo André, pois nós acreditamos que possa haver uma espécie de monopólio aqui na região, em Santo André e que está na região, e identificação dos subsídios públicos, caso existam, para essas empresas. Então nós questionamos, solicitamos isso junto à Prefeitura, para que assim que saem esses dados, nós possamos, junto com os dados da inflação, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, determinar o que já previamente nós sabemos, que provavelmente esse aumento ele é ilegítimo, e assim tomarmos as medidas cabíveis junto ao Ministério Público e solicitarmos apoio junto ao Poder Executivo e Legislativo. Marcelo, como que as empresas justificam esses aumentos? Já que vocês pediram agora os documentos oficiais, como que as empresas justificam isso daí? Quase sempre as empresas, por todo o Brasil e na região não é diferente, que esses aumentos se devem a um repasse do aumento de produtos como pneus, aumento de salário dos seus funcionários, combustíveis, só que isso não é coerente segundo os dados do IBGE. E aí por isso que nós estamos pedindo a planilha dos custos e a evolução dos custos referente a esse tipo de serviço. Outra justificativa, que também é muito superficial e frágil, é que eles dizem que o aumento ele segue as particularidades do município. Isso claramente, essa hipótese é claramente quebrada quando a gente vê que há um aumento ordenado em toda a região do ABC. E nós sabemos que há diferenças muito importantes em relação às cidades. Por exemplo, em Ribeirão Pires também houve um aumento, saiu de R$ 2,90 para R$ 3,30, como Santo André e São Bernardo, porém a dinâmica do transporte lá é muito diferente, o número de passageiros mês é muito diferente, o número de linhas, a quantidade, o percurso de cada linha é muito diferente, ou seja, essas peculiaridades que eles dizem que fundamentam o aumento parece não ser uma realidade. Nós podemos até falar mais adiante que parece que esse aumento não tem um fundo econômico como justificativa, e sim um fundo político, que é o que nós chamamos de calendário político para o aumento dos ônibus. Justamente disso que eu ia falar, sobre o calendário dos aumentos. Esse aumento que foi dado no
último dia 29 de dezembro, então ele já estava orquestrado. Você entende isso? Provavelmente. Provavelmente. O fato é o seguinte, nós examinamos a nossa planilha dos últimos 14 anos, nós vemos que há um calendário para o aumento da passagem dos ônibus. E que esse calendário não é regrado por critérios econômicos, e sim por critérios políticos. Nós identificamos que dos últimos 10 reajustes, 8 foram logo após as eleições, com data aproximada entre 20 e 63 dias após as eleições. Ou seja, acabam-se as eleições, você tem, 2 meses depois você tem o aumento dos ônibus. Esse calendário parece estar correlacionado, ou objetivamente, ou logicamente, melhor dizendo, pode estar correlacionado com uma outra hipótese que nós temos, né? Que é a promiscuidade entre o poder legislativo e executivo e, enfim, com os outros partidos, que quase sempre as empresas de ônibus financiam esses candidatos, tanto os vereadores quanto os prefeitos na região, que saem em todo o Brasil. Esse tipo de financiamento pode sim amarrar certos candidatos, certos políticos, que faz com que você tenha esse chamado calendário político para o aumento dos ônibus. Mais uma razão para nós, o pessoal, pedirmos a solicitação das informações da planilha para nós confirmarmos ou não essa hipótese. Marcelo, esses aumentos é meio que uma herança maldita dos novos prefeitos, né? Porque, na verdade, eles foram autenticados pelo governo anterior. Aqui, no caso de Santo André, foi o Aidan e assim por diante. É isso mesmo? Sim, no caso de São Caetano e Santo André, sim. Em São Bernardo, por exemplo, o Marinho está recebendo uma herança maldita que ele mesmo deixou, que na verdade é amaldiçoada não para ele, né, e nem para os seus correligionários, e sim para o usuário de transporte, que é a população. Aqui em Santo André é uma herança da administração do Aidan, esse aumento aconteceu na administração Aidan, foi assinado pelo ex-prefeito, mas nada impede que a atual administração, que o atual prefeito Grana, que a atual legislatura, que os vereadores eleitos encampem essa luta, né, junto com as entidades civis que estão fazendo manifesto, com outros partidos como o PSOL, pois isso é de fundamental importância para a manutenção da mínima renda útil do trabalhador. Então é uma herança, só que essa herança nós identificamos, por esse nosso estudo, que ela é uma herança que ela vai se repetindo há muitos anos ninguém faz nada, né? Não estou querendo dizer que é o PTB que tem esse vínculo como no caso de São Bernardo é o PT, como aqui em Mauá a herança trocou o prefeito, mas é a mesma administração petista. Enfim, esse tipo de vínculo parece permanecer na maior parte dos partidos, na maior parte das administrações. O que nos cabe a fazer, e aí eu chamo a população, é o seguinte: há pelo menos 14 anos há aumentos ilegítimos, sem justificativas econômicas, com um calendário político, e isso é muito amarrado com os financiamentos de campanha. Eu pergunto, você, usuário de ônibus, que representa a maior parte da população, vamos nos mobilizar e fazer algo para mudar isso em 2013? Então é um convite para você participar das mobilizações que estão acontecendo. Falando nisso, eu sei que vocês estão encampados aí em manifestações que vão acontecer aqui. Me fala um pouco disso. Esse aumento promoveu uma série de manifestações na região. Aconteceu em Mauá no último final de semana, inclusive com repudio aqui publicamente a ação da Guarda Civil Municipal de Mauá. Gostaria de dizer a você, policial, você, membro de corporações, do Exército, você tem que entender o seguinte, que você serve a população, você não serve para os monopólios. Você entrou para a corporação da Guarda Civil Municipal, você entrou para a Polícia Militar para prestar serviço à população. Quando a população está indignada com algo, você se rebela contra a população, repudia os movimentos populares, salvaguardando alguns monopólios. Isso não faz nenhum sentido. Então, o movimento é legítimo, os movimentos são legítimos, a maior parte deles
são multipartidários ou às vezes apartidários, muitos deles estão sendo levantados por organizações civis, né? Só que eu gostaria que tivesse uma participação maior da população. A maior parte dos manifestantes estão ligados a algum tipo de organização. Gostaria que o usuário encampasse essa luta para que ela ganhasse massa, que pudéssemos coletar posteriormente ou simultaneamente assinaturas, para que juntamente com os dados que nós estamos requerendo da Prefeitura, pudessem ser encaminhados juntos ao Ministério Público, requerendo o retrocesso, né, nesse processo de aumento, que ele volte a ser R$ 2,90. A nossa proposta inicial é que a passagem seja R$ 2,90. Por quê? Porque segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, hoje, 2013, a passagem deveria ser R$ 2,90. Então, o máximo que a passagem pode ser aqui na região é R$ 2,90. Então, isso é a primeira bandeira de luta que nós estamos com a manifestação. Haverá, assim como teve em Mauá, haverá uma manifestação sexta-feira, dia 18, em frente ao consórcio intermunicipal em Santo André. Estarei presente, embora o pessoal não esteja encabeçando essa manifestação. Terei também uma reunião regional com o pessoal, há uma proposta de um outro manifesto, dia 24, ainda não confirmado, e dia 26, aí sim, o pessoal de Santo André entrará de cabeça nessa luta. Nós sairemos do calçadão, da Oliveira Lima, do calçadão, e desceremos o calçadão, iremos até o terminal rodoviário de Santo André fazer essa manifestação. Então convido todos vocês a participar desse manifesto. Ele acontecerá dia 26, aproximadamente às 11 horas, então nós faremos uma concentração no calçadão, convite aos munícipes indignados, faremos essa caminhada até o terminal rodoviário e faremos a nossa manifestação, que é justa e legítima, como não é o aumento. Marcelo, falando das manifestações, a gente viu algumas acontecendo, como você mesmo citou, de Mauá. Você acha que tem gente se aproveitando do aumento dessas manifestações para aparecer ou para ganhar politicamente com isso? Não, sempre tem. Esse tipo de atividade, você vê muitos grupos políticos que não são ligados à luta dos trabalhadores, que não são militantes ultra-reacionários, que de repente migram para determinadas lutas comuns a partidos que defendem os trabalhadores, partidos de esquerda como o PSOL, como uma alternativa política, meio que utilizando-se da mídia que esses eventos têm, né, dá uma grande repercussão, para o benefício próprio. Obviamente não tem como controlar esse tipo de atividade. Eu acho até interessante que quanto maior o número de pessoas que participam dessas atividades, melhor é para o evento, melhor é para a luta de classe. Entendo eu que essa não é uma luta do PSOL, não é para ser uma luta do PSOL. Gostaríamos da participação do MTST, do PSTU, do PCB, dos demais partidos, das mobilizações das organizações civis, porque isso é de interesse público e que seja assim. Então, gostaria sim que tivessem responsáveis organizando esses movimentos, mas que eles se difundissem, né? E aí as pessoas obviamente identificarão aquelas pessoas que têm um histórico de luta em defesa do transporte público digno, que seja uma passagem justa para o trabalhador, e aquelas pessoas que nunca estiveram nessa luta, que agora migraram por uma questão oportunista. Marcelo, eu gostaria de agradecer aí a sua participação aqui com a gente no Estação Notícia, e se você tiver mais alguma coisa para deixar para a gente, fique à vontade. Bem, novamente agradecendo, resumindo a história para você. Há décadas acontece um monopólio dos transportes públicos na região do ABC. Há décadas existe um aumento que não é justificado por critérios econômicos, e sim políticos. Há décadas que somos reféns desse monopólio. No último dia 29 houve um aumento de 13,73%, 2 pontos percentuais acima da inflação para o ano. Nos últimos 14 anos houve um aumento de 186% da passagem dos ônibus. Todo ano você tem um aumento, principalmente pós-eleições, um aumento significativo da passagem, sem acréscimo na qualidade do serviço.
nós, população de Santo André, população do Grande ABC, temos que tomar conta do que é nosso. O transporte público serve para prestar serviço à população, ele é de serviço público, e nós temos que requerer melhores qualidades, maior fiscalização do executivo, maior compromisso do executivo e do legislativo com o usuário, e chamo você a essa mobilização. Não espere, faça acontecer. Essas manifestações têm um impacto muito grande no poder executivo, no poder legislativo, e você pode mudar essa realidade. Essa não é uma luta do pessoal, não é uma luta minha, do Marcelo Reina, isso é uma luta sua, é uma luta da população de Santo André. Ela pode ser emblemática, caso nós ganhemos essa luta, caso nós conseguimos voltar no tempo esse aumento, isso pode ser emblemático para posteriores lutas, e que isso se torne uma rotina aqui no Grande ABC, que o Grande ABC volte a ser uma região de vanguarda, né, que guie os pensamentos, que guie as lutas por todo o Brasil, e que nós podemos fazer valer a nossa vontade. Então, feliz 2013 para todos vocês, bom ano e um ano de muita luta para todos nós. Um abraço.